agora chegou a hora da nossa pauta. Você de casa certamente já deve ter ouvido falar o que os estudos estão comprovando, a eficácia da fé na recuperação de alguns pacientes. Já deve ter percebido também que diante de uma situação meio angústia, por exemplo, rezar o terço traz aquela sensação de paz no coração. Exatamente, né, Abi? Ou então quando a gente sente um cheiro e lembra da casa, né? Da casa da avó, da casa dos pais, não é mesmo? E lá do outro lado da moeda, tem aqueles casos em que as pessoas ficam diante de um momento de raiva e acabam respondendo de maneira agressiva e até descontrolada, porque aquilo ali desperta o que a gente ouve falar, o tal do gatilho hoje em dia, né? Mas como é que será que o cérebro humano responde a diferentes tipos de estímulos, sejam eles emocionais, ambientais ou sensoriais? Como é que será que o nosso cérebro funciona, Biane? Vou te falar, é curioso, viu, Gui? O nosso cérebro é um verdadeiro centro de comando das nossas sensações, comportamentos e reações. Então, como é que entende tudo o que a gente vê, ouve ou sente? Quem explica é a neurocientista a doutora Emily Pires. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Obrigada. Emily, boa tarde. Prazer imenso. Prazer te encontrar novamente. Por favor. Maravilha. Fique à vontade. Fique à vontade. Aqui no nosso sofá pra gente bater um papo e explicar essa complexidade, porque imagino que a gente está falando do órgão. Não vou ficar ranqueando importância aqui pra gente não brigar com outros especialistas, mas um dos mais complexos do nosso corpo, né, Emily? Sim, complexo e com células especializadas. Eu sou suspeita a falar porque é o órgão, não, ao meu ver, o mais bonito do corpo. Tá justo. Como que o nosso cérebro responde a esses estímulos, né? Do que a gente vê, do que a gente sente? Isso. O nosso cérebro, ele responde através de estímulos, que nem vocês bem falaram aqui no começo. Através de estímulos luminosos, táteis, sensoriais. Então, esses estímulos nos ajudam a aprender, a nos proteger e também a nos enganar. É o tal da autossabotagem? Sim, também. Olha. Porque a gente não pode confiar 100%, a gente precisa amadurecer e entender como esses estímulos chegam até nós. Isso é muito importante, até para autoconhecimento, a gente entender o nosso corpo, o nosso funcionamento. Então, por isso que eu achei o tema excelente aqui da TV Aparecida. Isso é informativo, educativo, é sensacional. Eu vi que você tem um tablet aí. Tem. E eu queria que você mostrasse pra gente um pouquinho como é que é esse funcionamento, o que a gente tem no nosso cérebro. Tá. Olha, abrir um cérebro agora aqui, então? Que tal? Isso, vamos, mas um cérebro confortável então tá de bom. ser visto. Ufa. Olha só, um cérebro confortável. Aqui, pessoal, a gente tem um cérebro em diferentes áreas cerebrais. Então, tem essa parte vermelhinha, que é a parte frontal do cérebro, tá? Toda essa parte vermelha aqui, é como olhando ele de frente aqui. Olha como ele é bonitinho. O cérebro não é, né, assustador. Essa parte frontal, ela é responsável pelo nosso planejamento, pela nossa decisão, pela nossa organização e também muito responsável pela nossa crítica. É aquele momento em que a gente se pergunta, será que eu devo fazer ou não? E é claro, isso tem muito a ver com o contexto do país, a cultura da região, né? Às vezes a gente critica, fala, que absurdo, como é que eles fazem isso? Isso depende muito, mas sobretudo é essa região que vai nos indicar. É esse vermelhinho aqui da frente. Aqui da frente, né? Tá? Esse primeiro aqui que eu vou mostrar aqui, ó, como ele de frente, esse primeiro aqui. Esse aqui é como se a gente estivesse olhando de frente, assim. Tá? Então, um dado curioso também é que a gente acha que o cérebro, desde quando a gente nasce, ele já está completamente formado. E não. A literatura indica que ele termina de ser formado lá pelos 25 anos. Ah, o meu ainda tá formando, então. Ah, gente! Mas aí tem essa coisa, por exemplo, de um cérebro adulto, algo funcionar do lado direito e o infantil do lado esquerdo, ou não? É mais essa parte frontal mesmo, essa região frontal. Por isso que antigamente tinha, na minha geração, já denuncia a idade, né? Tinha aquelas animações onde um ratinho usava uma capa e ele conseguia voar, e as crianças olham aquilo e eles querem reproduzir aquilo. Por quê? Essa área do cérebro não está formada. Outra coisa, adolescente. Por que adolescente é adolescente, gente? Impulsivo. Acha que não vai morrer, que não tem perigo de nada, que são super-heróis.
Porque essa região também não está formada. Aí depois, quando passa na parte adulta, lá pelos 23 ou 25 anos, ele já começa a ponderar um pouco mais. Então, ele está completamente formado e amadurecido. Olha isso, só, tem um porquê. Exatamente, Tem um porquê. e a gente não consegue entender, né? Agora, a gente explicando outras áreas, Emily, aproveitando, por exemplo, você falou da questão do cérebro, às vezes, também nos enganar. Em alguns casos isso acontece, imagino eu, para defesa, né? Em momentos de medo, de alerta, onde que ativa o nosso cérebro? Olha, essa questão de defesa, de alerta, é uma área super interessante que a minha estacionada aqui, diga-se de passagem, porque fazer programa ao vivo, não sou acostumada. Dê um cérebro para eu avaliar ondas cerebrais, tô tranquila, mas aqui a gente fica um pouco tensa. É o quê? É essa estrutura, parece uma amêndoazinha aqui, azul no cérebro, que a gente tem dos dois lados, chamado amígdala. Ela é responsável pelo nosso sistema de luta e fuga. Vamos lembrar aqui da 7ª série, aquele nosso sistema simpático e parasimpático. É onde o nosso cérebro raciocina se ele vai fugir do leão ou paralisar. Então, muitas vezes, quando as pessoas estão em algumas profissões exaustivas, demandantes demais, esse sistema, essas bolinhas azuis aqui, essas amendoazinhas, elas ficam hiperestimuladas. Então, qualquer cenário, por mais confortável que seja, a pessoa já começa a suar a mão, ela já começa a ter dor de barriga, ela já começa a ter palpitação cardíaca, porque ela quer sair daquela situação. E olha que interessante, né? Você sabe por que a gente sua quando a gente está em perigo? Por quê? Porque o nosso cérebro é primitivo. Então é uma maneira de nos deixar mais liso para o predador Pra escorregar, pra escapar. Para ele não conseguir pegar. Olha só, gente. É muito incrível. Bom. E até a dor de barriga, né? Dá vontade da gente fazer o número 2. Por quê? Pra gente ficar... E também o número 1, o xixi também. Por quê? Pra gente ficar mais leve pra correr. Aí, pra finalizar, o coração começa a bater pra ele bombardear mais sangue para as periferias, como braços e pernas, para que a gente consiga fugir. Movimentar os músculos. É sensacional. Irrigados. Muito bom. Se a gente for pensar hoje, como a gente tem um acúmulo de informação, isso atrapalha o nosso cérebro? O raciocínio, essas emoções, isso pode ficar meio confuso? O acúmulo de informação nunca é demais, porque a gente começa a expandir as sinapses neurais, então isso é positivo. Onde é que está o problema aí? É no repouso. É onde a gente não tem. Aonde nós ficamos conectados muitas vezes o tempo todo, não tem a parte do repouso, porque nós somos mamíferos. Então, mamíferos, nós precisamos dormir aí entre 7 e 8 horas. Então, quando isso não é respeitado, a gente dorme muito tarde, tem um ciclo de sono de 4, 3 ou 5 horas, é muito prejudicial. E aquelas pequenas pausas no dia a dia, você fez uma tarefa, fala, peraí, deixa eu respirar um pouquinho e parar. Isso às vezes não é respeitado. Então, isso incomoda, mas informação, e o cérebro gosta, na hora ele certa, é ávido ele tá por informações. Você alimenta seu cérebro, né? Exatamente, você alimenta o cérebro. E é muito bacana, eu acho que no começo que vocês falaram sobre essa questão do cheiro, né? Da gente lembrar. Vou mostrar pra vocês querem saber. Boa, a gente quer chegar aqui já agora. Estamos aqui, ó, Que querendo a gente chegar. já passou em frente a essa bancada, teve gente em casa já viu um cérebro e falou, o que mais que vai acontecer será que aqui? tem aqui? Ah, sim. Porque aqui eu vou fazer por que o cérebro engana. Aqui vai ser uma dinâmica. Ai, meu Deus Pra do quando o céu. cérebro engana. Mas, pra onde é que a gente sente o cheiro e por que a gente sente esse cheiro? Porque o cheiro está associado à memória. Primeiro, a gente pega um epitélio sensorial, que é o epitélio nasal, que é onde porque a gente acha que o cérebro vai daqui logo no comecinho da cabelo até atrás. Não, o cérebro vem aqui, ó. Tá, ele tá encostando Ele aqui tá nessa encostando estrutura. aqui até atrás. Então aqui, olha, a gente tem uma estrutura que essas duas anteninhas aqui, cinza no cursor, ele é o quê? Ele é o epitélio nasal. E esse epitélio nasal está intimamente e diretamente ligado ao hipocampo, a esse espaçozinho aqui verde do cérebro. Esse espaçozinho é responsável pela nossa memória. É aqui que ficam as nossas memórias. É claro que o cérebro comunica como um todo, mas é nessa estrutura que está armazenada a memória. Agora, olha que interessante. Vocês percebem essa anteninha sendo conectada? Passa ali. Né? Não sei se o pessoal de casa... Vou aumentar aqui a tela. Percebem, pessoal? Olha só, a tela aqui Aí, agora em tela cheia para o pessoal ver. Então é onde a gente sente o cheiro,
lá da casa da avó e fala... O café, do bolo. Isso me lembra a casa da avó. Sente o acolhimento, enfim. Exato. E também nos protege, porque se eu sinto, isso até é primitivo e a gente evoluiu como espécie. Quando a gente sente um cheiro de um alimento com odor não tão agradável, vários nossos ancestrais já morreram por isso. Então eles falam, olha, não vai por aí. Esse bloqueio, né? Ele cria esse bloqueio. Muito bom. É uma defesa, né? Incrível. É uma defesa. Agora vamos enganar Deixa eu enganar o cérebro da Biane? Vamos. Meu Deus. Essa dinâmica é muito interessante. Eu acho que eu vou precisar de mais um colaborador aqui, um ajudante aqui pra nós. Quem vai ser mais um voluntário aqui pra gente? Vem, Mônica. Aí a Moni tá por aqui ainda. Aí, pronto. Venha. Monique, não seja por isso. Tudo bem. Estou, Entrou na onda com a gente. Vamos lá. O que a gente vai fazer? A dinâmica é a seguinte, as nossas mãos, elas têm muitas terminações nervosas, porque ela chega no cérebro nessa área aqui, ó, sensório-motora. Essa área aqui, ó, verde e amarela, né, a bandeira do Brasil, verde e amarela. Essa área é sensório-motor, que na edição agora anterior falava dos movimentos. É essa área do cérebro que aquele senhor estava trabalhando também. Então, essa área sensório-motora, ela não é tão responsável para a gente perceber alguns sinais do corpo. A mão, ela tem muita representatividade nessa área. Então, a gente identifica muito com a mão, a gente fala com a mão, Sim. a gente se defende com a mão, a gente enxerga com a mão. Às vezes você vai olhar agora, deixa eu ver aqui, para sentir a textura, a temperatura, calor. Mas outras partes do nosso corpo não são tão especializadas. Porém, a gente recebe estímulo, porque a gente recebe estímulo de uma roupa, às vezes de um toque. Então, para ver como o nosso cérebro às vezes engana, qual que vai ser a dinâmica? Cada um vai segurar uma folha atrás do coleguinha. Tá. E aí, eu vou começar a fazer um estímulo aqui na Biane. E o que eu estiver fazendo estímulos, vamos ver como o cérebro dela interpretou e vai passar para você o que ela entendeu e você vai passar para ela e a gente vai ver se a gente estamos entendendo o mesmo estilo. Tá. Então, começa com a Monique e a gente vira de costas, A Monique desenha na gente Vou de mais uma caneta. É isso, meu diretor? A Monique você começa... Não vai precisar, você só vai receber. Tá. Aí, Ó. Ah, não, começa daqui? Pode começar com você. Eu vou escrever então vai ser de lá pra cá, vai ser de lá pra cá. Então vamos lá, amor. Vai. Tá? Então vamos lá. Eu vou com licença aqui com o cabelo. Então eu vou começar com um desenho e vamos ver o que você vai entender com esse desenho, ok? Tá. Se vocês quiserem ver aqui. Aí você pode ir já reproduzindo, tá, Biane? O que você tá entendendo com esse desenho. Aí, para ajudar a reforçar, a gente reforça os locais onde a gente Que isso, Biane? Não é pra escrever um livro, não. É um desenho só. Isso, olha que interessante. Tá vendo que são coisas diferentes? Ó, eu vou reforçar aquilo que eu tô fazendo nas linhas onde eu já passei. Vai. Foi todo mundo? Porque eu vou mudar o desenho. Porque tem desenhos que são mais fáceis. Então pode ir pro próximo. Então tá, vamos lá pro próximo. Que eu já brilhei próximo. no primeiro. Eu buguei também. Ah lá, não prestei atenção. Vamos lá, eu vou repetir. No mesmo desenho, ajuda ok? aqui. Não, tô esperando Me a Abby. ajuda. Tô esperando a Abby. Nossa, não faço ideia. A Biane não tá nem fazendo força. Ela tá fazendo de propósito. Ah, eu fiz uma coisa Você aqui que eu acho que também, não tá, é. Guilherme? Sensacional, tá vendo? Como a gente tem... Comunicação não é aquilo que a gente fala, que o outro entende, né, gente? E aí? Aí Tá? o Vini Agora falou pra vamos fazer o último. Vai. Vamos lá pro último. Vai. O Agora último é é, o mais, bem facinho. o mais fácil de todos. Bem facinho. Já tá fazendo, Guilherme? Não, né? Não, eu tô Tá esperando bom. da Tô Abby sim, ó, aqui, tá até rasgando Não, tô esperando aqui. a Abby, é. E é muito legal que eu vou Nossa, esse é mostrando em facinho. diferentes áreas do corpo. E cada um vai representar no outro em diferentes Nossa, áreas também. Quase rabiscou. quase rabisquei a roupa da Foi Monique mesmo. junto. Brilhei, ó. A Abby nem terminou e eu já fiz, ou seja, eu errei. Vamos Definitivamente mostrar errei. os desenhos? Vamos. Eu errei todos. Olha quais foram. Opa! Opa! E olha que sensacional. Não, Ele qual foi o interpretou. último? O último foi o coração. O último eu fiz a quase. árvore. Eu errei. Então inverteu tudo. Eu achei que eu tinha acertado. Olha Eu acho só. que o Guilherme roubou, Olha gente. que Não, eu juro que eu não interessante. olhei. Não, eu vi um triângulo Eu quase primeiro, fiz porque uma foi casa. força do Uma embalo. Sim. Isso é Tá uma bem casa. semelhante, Isso é a uma árvore. E o coração É, tá bom, a tá minha bom, árvore tudo foi. bem.
Olha só. Era pra ser uma flecha aqui? Era pra ser uma flecha, É porque eu alguma coisa senti, assim, entendi. mas era a árvore, eu senti uma volta, então eu falei, acho que é uma flecha. E na verdade a árvore era dela, porque o meu era o número 6. Ah, é o seu era 6, é verdade, você nem fez árvore. Vocês percebem? Muito Gente, bom, fantástico. muito bom, Moni, obrigado por ser Obrigada, voluntária no Fernanda. nosso experimento aqui. Por favor. Podemos voltar aqui. Olha, realmente, Incrível. realmente o cérebro nos engana, né? Engana. Definitivamente. E até mesmo nas emoções. Então, às vezes, a gente, por exemplo, próximo dos Dias dos Namorados, não é? Vamos falar um pouquinho das emoções. Às vezes a primeira experiência afetiva, por isso que a gente tem que escolher direitinho. Eu sei que é difícil, né? Coração é terra que ninguém passeia, né? Vamos dizer assim. Mas assim, às vezes a pessoa teve uma experiência negativa de primeira vez, ela não conhece o que é um sentimento positivo, um amor verdadeiro. Aí, para neurociência, uma serotonina, uma dopamina bem aplicada, né? Então ela vai ficar com mais ansiedade. Então ela tende a reproduzir isso em outros relacionamentos, porque muitas vezes não reconhece. Então ele engana, ele acha que aquele sentimento é um amor. É o amor. Olha, eu amei a pauta de hoje. Eu também. E eu sei que ela tem muito mais para contar pra gente, várias coisas curiosas que a gente já fez várias perguntas para ela também em off. Seja sempre bem-vinda e você volta. Promete por favor. voltar, Amy? Sempre. A gente vai, da Não próxima é? vez, fazer outras dinâmicas, então, que Boa, a e gente eu adorou. eu prometo que eu vou prestar mais atenção. Eu prometo que eu não vou olhar na tela. Amy, obrigado, viu? Muito obrigada, eu que Bom, a agradeço. gente E ó, você de casa aproveita para ir seguindo ela no Instagram, @brainstar. Boa.